Você já se perguntou o que está além dos textos bíblicos que conhecemos? O Livro dos Gigantes, um misterioso manuscrito encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, revela segredos surpreendentes sobre os Néfilim, anjos caídos e um mundo perdido antes do dilúvio. Por que ele foi excluído do cânon bíblico? E o que ele pode nos ensinar sobre os mistérios da humanidade? Neste vídeo, vamos explorar profundamente este enigma histórico e espiritual, conectando passado e presente, mitos e fé, para desvendar o que está oculto. Fique conosco e descubra como essas histórias podem iluminar nosso entendimento sobre a Bíblia e a condição humana. O Livro dos Gigantes é uma obra enigmática que desperta fascínio e curiosidade. Parte dos manuscritos do Mar Morto, foi descoberto em Qumran em 1947, junto com outros textos que revolucionaram nossa compreensão da tradição bíblica. Escrito em aramaico, o livro faz parte de uma coleção atribuída ao livro de Enoque, outro texto apócrifo amplamente estudado. Para entender sua importância, é necessário explorar o conceito de textos apócrifos. A palavra apócrifo refere-se a escritos que, embora relacionados à Bíblia, foram excluídos do cânon oficial. Mas por quê? A seleção dos textos bíblicos ocorreu ao longo de séculos e envolveu critérios teológicos, históricos e políticos. Livros como o de Enoque e o dos Gigantes, apesar de populares em algumas comunidades judaicas e cristãs primitivas, não foram incluídos na Bíblia hebraica ou no Novo Testamento, principalmente devido à sua natureza simbólica e à falta de uma origem atribuída diretamente aos profetas. O Livro dos Gigantes expande a história de Gênesis 6:1-4, que menciona os filhos de Deus que desceram à terra e geraram os Nefilim, descritos como gigantes de imensa força e perversidade. Essa narrativa, cheia de simbolismos e mistérios, oferece uma visão mais detalhada do que seria a corrupção que levou Deus a enviar o dilúvio. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto trouxe uma nova luz sobre esses textos. Conservados em cavernas durante mais de 2 milênios, os fragmentos desafiaram as fronteiras entre história e fé. Além do Livro dos Gigantes, foram encontrados textos que refletem as crenças e práticas de comunidades judaicas no período do Segundo Templo. Eles nos permitem vislumbrar como essas comunidades interpretavam eventos cósmicos e éticos. Com essa base histórica em mente, podemos agora mergulhar na narrativa fascinante que o Livro dos Gigantes apresenta. Vamos desvendar o que esses textos revelam sobre os vigilantes, os gigantes e as consequências de sua rebelião. O Livro dos Gigantes apresenta uma história rica e cheia de simbolismos, expandindo as passagens enigmáticas de Gênesis 6:1-4. O texto descreve um período em que anjos, chamados de vigilantes, desobedeceram a Deus, descendo à terra e interagindo com os humanos de maneira proibida. Eles tomaram mulheres humanas como esposas, gerando uma descendência híbrida, os Nefilim, gigantes de imensa força, mas com corações corrompidos pela maldade. A narrativa do Livro dos Gigantes descreve como esses seres provocaram um caos generalizado na Terra. Os Nefilim, devido à sua natureza divina misturada com a humana, tornaram-se violentos e egoístas, dominando e explorando os humanos. Eles consumiam recursos de forma insaciável, e quando nada mais restava, voltavam-se uns contra os outros, mergulhando o mundo em violência e desespero. Um dos aspectos mais fascinantes do texto são os sonhos proféticos que os gigantes começam a ter. Esses sonhos são mensagens de advertência, indicando que o julgamento divino está próximo. O Livro dos Gigantes narra como 2 dos Nefilim, chamados Oriá e Rahiá, sonham com a destruição iminente. Em um dos sonhos, uma tábua de escrita celestial é mergulhada na água e, ao emergir, todos os nomes nela inscritos foram apagados, simbolizando a extinção dos Nefilim e o dilúvio que purificaria a terra. Esses sonhos levam os gigantes a buscar a ajuda de Enoque, o homem justo que tinha uma relação especial com Deus. Eles esperam que Enoque interceda por eles e explique os significados das visões. O livro destaca o contraste entre a arrogância dos Nefilim e a humildade de Enoque,
que tenta alertá-los sobre a necessidade de arrependimento. Visualmente, podemos imaginar esse cenário como um mundo em ruínas, dominado pela corrupção. Gigantes andando pela terra, provocando destruição, enquanto Enoque, em sua simplicidade e fé, se torna a voz da verdade e do juízo divino. Por fim, a narrativa culmina na decisão divina de enviar o dilúvio. Ele não é apenas uma punição, mas também um ato de renovação, eliminando a corrupção e preservando apenas os justos, como Noé e sua família. A história do livro dos gigantes ecoa a mensagem universal de que a soberba e a desobediência têm consequências, mas a fidelidade a Deus traz salvação. As histórias de gigantes e seres divinos que interagem com a humanidade não são exclusivas da tradição bíblica. Narrativas semelhantes aparecem em diversas culturas ao redor do mundo, sugerindo uma curiosa convergência de temas universais sobre o poder, a corrupção e os limites da humanidade. Na mitologia grega, por exemplo, encontramos os titãs, uma raça de seres gigantescos que desafiou os deuses do Olimpo em uma batalha épica conhecida como Titanomaquia. Assim como os Nefilim do livro dos gigantes, os titãs eram seres poderosos cuja arrogância os levou à ruína. A história grega, embora distinta em detalhes, compartilha o mesmo tema central: o desequilíbrio causado pela quebra da ordem divina. Já na antiga Mesopotâmia, o épico de Gilgamesh apresenta outra narrativa. Gilgamesh, rei de Uruk, é descrito como um semideus com força sobre-humana, mas cuja busca por imortalidade o confronta com os limites da condição humana. Esse texto também inclui uma história de dilúvio, na qual Utnapishtim, o Noé babilônico, é salvo por uma intervenção divina. A semelhança entre os relatos bíblicos e mesopotâmicos levanta questões sobre influências culturais e a possibilidade de uma memória compartilhada de eventos cataclísmicos. Além disso, tradições indígenas em várias partes do mundo, como na América do Norte, também falam de gigantes que caminharam sobre a terra. Algumas lendas mencionam seres colossais que trouxeram tanto sabedoria quanto destruição, refletindo a ambiguidade moral desses personagens. Essas histórias mostram como o conceito de gigantes é um arquétipo que transcende fronteiras geográficas e culturais. Na cultura popular moderna, os Nefilim e os gigantes continuam a fascinar. Filmes, séries e livros frequentemente exploram esses temas, reinterpretando-os para novos contextos, desde obras como O Senhor dos Anéis até produções como Supernatural. Vemos o impacto duradouro dessas figuras míticas na imaginação coletiva. Essa recorrência de narrativas aponta para algo mais profundo: a tentativa da humanidade de entender sua origem, sua relação com o divino e as forças maiores que moldam o mundo. Os gigantes, tanto no livro dos gigantes quanto em outras tradições, simbolizam os extremos do poder e da corrupção, desafiando-nos a refletir sobre os limites da ambição e da rebeldia. O livro dos gigantes não é apenas uma narrativa sobre o passado. Ele também traz reflexões profundas que podem ser aplicadas ao presente. Em sua essência, a história dos Nefilim e dos vigilantes é um alerta sobre as consequências da soberba, da desobediência e da corrupção moral. Os vigilantes desobedeceram a Deus, ultrapassando os limites que lhes foram impostos. Eles se deixaram levar pelo desejo e pelo orgulho, interferindo no mundo humano de forma devastadora. Essa atitude de rebelião ecoa nos dias de hoje, quando vemos indivíduos e sociedades se afastando de princípios éticos e espirituais em busca de poder e gratificação imediata. Os Nefilim, por sua vez, representam as consequências desse desvio. Eles simbolizam o que acontece quando a humanidade se desconecta de sua essência divina: violência, destruição e caos. O apelo aqui é claro: precisamos constantemente examinar nossas ações e motivações, buscando viver de acordo com os valores que promovem a harmonia e a justiça. No entanto, o livro dos gigantes também oferece esperança. A figura de Enoque, que serve como intercessor e mensageiro, nos lembra que há sempre a possibilidade de retorno à graça divina.
Ele nos inspira a buscar a sabedoria e a fé em tempos de crise, agindo como agentes de mudança positiva em um mundo frequentemente marcado por desordem. Para os espectadores, a lição prática é clara. Como estamos vivendo nossas vidas hoje? Estamos contribuindo para o bem maior ou estamos permitindo que a soberba e o egoísmo nos afastem de Deus e do próximo? Enquanto refletimos sobre essas questões, somos lembrados de que, assim como no livro dos gigantes, o julgamento não é o fim, mas o começo de uma nova oportunidade para restauração e redenção. Ao longo deste vídeo, exploramos os segredos ocultos no livro dos gigantes, descobrindo como ele expande nossa compreensão sobre os Néfilim, os vigilantes e os mistérios do passado. Através dessa narrativa, fomos desafiados a refletir sobre temas como a soberba, a obediência e a busca por redenção. Temas que continuam tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. Essas histórias antigas nos ensinam que, apesar dos erros e da corrupção que possam surgir, há sempre um caminho de volta à luz divina. Assim como Enoque intercedeu pelos gigantes, somos chamados a buscar sabedoria, viver com propósito e promover a justiça em nossas vidas. Agora é a sua vez. O que você achou das mensagens e reflexões apresentadas? Você acredita que o livro dos gigantes pode nos ajudar a entender melhor a Bíblia e os mistérios da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos ouvir suas ideias e compartilhar diferentes perspectivas. Se este conteúdo foi útil e inspirador para você, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no canal para mais conteúdos como este. Juntos podemos continuar explorando as profundezas da fé, da história e dos mistérios que moldam nosso mundo. Lembre-se, os mistérios do passado não são apenas histórias. Eles são convites para refletirmos sobre quem somos e como podemos nos tornar pessoas melhores, guiados pela verdade e pelo amor divino.